Reverendas irmãs, meus amados irmãos, você que nos acompanha também na sua residência, na sua casa. Quarto domingo do Advento, portanto, estamos na iminência do Santo Natal de Nosso Senhor. E por fim, a liturgia nesse quarto domingo, a liturgia da Santa Igreja, nos coloca mais uma vez a figura de São João Batista como o personagem insigne, importante, forte, para que nós nos preparemos para o Santo Natal. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Na primeira leitura, São Paulo aos Coríntios, ele nos ressalta alguns pensamentos importantes que nos ajudam a nos prepararmos bem, de maneira que nós devemos nos preparar dignamente para o Santo Natal. O primeiro pensamento de São Paulo, gostaria de frisar, é esse. Diz ele que nós somos administradores dos mistérios de Deus. O cristão é um administrador. E depois São Paulo continua dizendo, o que se pede de um administrador é que ele seja fiel. Todos os dons, talentos, graças, os sacramentos que recebemos, tudo isso, as absolvições, o perdão dos pecados que recebemos, todas essas são graças que Deus confiou a nós, mas não são nossas. Nós somos apenas administradores. Nós precisamos administrar bem de tudo isso, todo esse cabedal de graças, para que a gente possa dar frutos para Deus. Nós podemos pensar aqui e fazermos um exame de consciência se nós estamos sendo bons administradores. Você que é pai, você que é mãe, nós podemos pensar se estamos administrando bem os talentos que Deus confiou, o talento dos filhos, por exemplo. Se estamos educando cristamente os filhos, se estamos sendo bons pais, conduzindo os filhos para o céu, não só criando os filhos para o mundo. Não basta isso, nós somos cristãos, a nossa meta é muito mais elevada. Então temos que nos perguntar se de fato nós estamos sendo bons administradores, não só na vocação de pai e de mãe, mas também toda a vocação que nós temos. Nas profissões também, não é? Um bom médico, se a pessoa é médica, ou se é um advogado, se é um engenheiro, se é um comerciante, nós temos que pensar se estamos sendo bons administradores aos olhos de Deus. O segundo pensamento da primeira leitura é o pensamento de que nós devemos nos abster de qualquer julgamento, porque o juiz é apenas o Senhor, é apenas Deus. Nós não podemos julgar o outro. Nós temos que pensar que nós não somos árbitros do nosso semelhante. Muitas vezes somos tentados, quando vemos alguma atitude que não está em consonância com aquilo que nós julgamos ser certo, muitas vezes nós corremos o risco de julgar a pessoa que comete aquela atitude e não simplesmente a ação como boa ou ruim. É inevitável que a gente faça juízos com respeito às ações das pessoas, aquilo que elas dizem, aquilo que nós vemos elas fazerem, isso é inevitável. Se nós vemos, por exemplo, uma pessoa roubar, nós não podemos dizer que porque aquela pessoa roubou é uma atitude boa. Mas nós não podemos julgar a pessoa. Devemos julgar sempre as atitudes, como boas ou ruins, de acordo com o Evangelho. Mas não julgarmos a pessoa. E às vezes nós fazemos o contrário. Nós julgamos e condenamos as pessoas que cometem as atitudes. Nós não podemos. Por quê? Porque somente Deus tem a capacidade de ver além das aparências. Só Deus é juiz. Só Deus sabe o porquê que aquela pessoa estava fazendo aquela atitude ou aquela ação. Nós não entendemos. E se não entendemos, devemos sempre suspender o nosso juízo com respeito à pessoa. Porque senão cometemos um grande perigo de pecar. Porque nós não sabemos bem. Vemos só de um lado, não vemos do outro lado. São Paulo chega a dizer, não julgueis antes do tempo até que o Senhor venha.
Todas as vezes que formos tentados, né, a julgarmos alguém por aquilo que nós vemos ou que ouvimos falar, nós devemos suspender o juízo e entregar para Deus. E se não entendemos a atitude da pessoa, nós devemos entregar nas mãos de Deus e rezar por ela. Aí nós vamos estar isentos de uma atitude que não é nossa, que é julgar os outros. Mas eu penso que, além desses pensamentos da primeira leitura, o evangelista São Lucas, no capítulo 3, nos sugere também pontos importantes para que a gente se prepare bem para o Santo Natal. E um deles é exatamente, como eu disse, a pregação de São João Batista. O capítulo 3 começa dizendo, situando historicamente, quando a palavra de Deus foi dirigida a João no deserto. Coloca ali os governadores, por exemplo, no 15º ano do Império de Tibério César, não é? Pôncio Pilatos governando a Judéia, etc, etc. Para mostrar bem que o Evangelho não é uma história inventada. O Evangelho, a vinda de Nosso Senhor, o Salvador, aconteceu num momento crítico da história. E, portanto, aqui São Lucas, ele situa historicamente a vinda de Nosso Senhor e a pregação do precursor de Jesus. O próprio historiador antigo, chamado Flávio Joséfo, ele elogia a São João Batista e situa, de acordo com o evangelista São Lucas, exatamente esse tempo em que a palavra de Deus foi dirigida a João Batista. E qual era a pregação de João Batista? Nós sabemos que São João Batista não era o Messias, foi aquele que teve coragem de desmentir o que as pessoas achavam acerca dele, achavam que ele era o Cristo, ou um profeta, ou Elias. São João Batista diz, eu sou simplesmente uma voz, a voz que clama no deserto. Os santos padres dizem que esse deserto é exatamente o momento em que a Terra Santa, a Palestina, se encontrava. E, portanto, nós podemos pensar também que nós vivemos num grande deserto. Este mundo, para nós cristãos, é um deserto. O cristão vê o mundo como um deserto, um lugar árido, um lugar de provação, um lugar de sacrifício, de penitência. Um lugar também não para se morar, mas apenas para se passar. Então, a consideração deste mundo como um deserto. A palavra do Senhor foi ouvida no deserto por João, filho de Zacarias, diz o evangelista São Lucas. Depois o evangelista acrescenta, e veio por toda a região do Jordão, pregando o batismo de penitência, ou o batismo de arrependimento, para a remissão dos pecados. Um padre da igreja diz que ele pregava o batismo de penitência, não um batismo para limpar os pecados. Por quê? Porque o batismo de João não era um sacramento como nós temos. Na Nova Aliança, o sacramento do batismo perdoa de fato o pecado, ele apaga o pecado. Já o batismo de João era um batismo de preparação para que, quando Jesus viesse, as pessoas de fato recebessem a graça. E aqui nós vemos o tema do batismo, como eu falava esses dias, nessa semana, em alguma missa ou na novena. Eu dizia, o batismo simboliza a nossa morte e a nossa ressurreição, como diz São Paulo. O Papa Bento XVI, ele explica bem isso, dizendo que quando nós emergimos, quando nós afundamos no batismo e saímos novamente, simboliza a morte e a ressurreição, portanto o renascimento. Quando nós fomos batizados, nós devemos, portanto, os nossos pecados são perdoados e, portanto, simboliza ali, no afundar na água, simboliza a morte. A morte para tudo aquilo que não é de Deus, a morte para o pecado. E quando nós saímos da água, saímos uma criatura nova, purificados, ressurgidos pela graça de Deus. E é interessante também que a pregação de São João Batista, ela era concentrada sobretudo numa palavra, a conversão. Nunca vai ser bastante a gente ressaltar esse pensamento na pregação cristã, na doutrina, na sã doutrina, a pregação da conversão do coração. Nós todos somos pecadores e, portanto, precisamos de uma profunda conversão. A conversão não só uma vez na vida, mas a conversão contínua. Assim como eu falava ontem
assim como nós passamos no nosso crescimento do nosso organismo por crises, a crise, por exemplo, da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, nós também na vida espiritual precisamos passar por essas crises, essas conversões, que faz com que nós sejamos cristãos maduros. São João também cita, é interessante o pensamento de São João, ele diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quais caminhos, quais veredas são essas? Ele diz: todo vale se encherá, todo monte e colina serão abaixados. Os caminhos tortuosos tornar-se-ão retos, e os ásperos planos. Isso acontece quando nós tiramos da nossa vida pessoal tudo aquilo que é obstáculo, tudo aquilo que é caminho torto para nós nos encontrarmos com Deus. Ou tudo aquilo que é ofensa a Deus nosso Senhor, ou orgulho, ou soberba, ou avareza, ou a sensualidade, que não permitem que a gente prepare os caminhos para a chegada de Jesus. Portanto, esse é o tempo do advento, nesse tempo do advento mais próximo, mais iminente da chegada de nosso Senhor, é importante que nós façamos esse exame de consciência e procuremos olharmos para a nossa própria vida e vermos se não há montes a serem tirados, se não há vales a serem enchidos, se não há, por exemplo, falta de virtudes, se não há pecados a serem retirados da nossa vida, e com toda a seriedade, com toda a firmeza, nós devemos preparar os caminhos para o Senhor. Procuremos, portanto, meus amados irmãos, pedir a nosso Senhor o dom da conversão. Quem converte é Deus. Não somos simplesmente nós que nos convertemos a Deus. É Deus que com a sua graça nos transforma. Portanto, peçamos a nosso Senhor que nós, escutando a pregação de São João Batista, que nós possamos sim tirar tudo isso que não é de Deus da nossa vida, para que Ele transforme a nossa vida, o nosso coração, e assim nos preparemos bem para a vinda, a chegada do Filho de Deus, no Santo Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Gemit in exil.